O Saber Direito desta semana é sobre direito do trabalho. O curso fala sobre terceirização, realidade aplicada, definição e prática, responsabilidade das partes e muito mais. As aulas são com Estevão Gandhi Costa, advogado de direito do trabalho, professor e palestrante. Olá, meus amigos, sou o professor Estevão Gandhi. Nós estamos na nossa última aula, quinta aula sobre terceirização. Eu vou aproveitar a oportunidade porque eu sei que depois vou receber algumas mensagens falando assim: professor, mas você indica alguma doutrina para poder falar, para poder estudar acerca da terceirização, uma doutrina que seja mais minuciosa? Eu gosto de falar simplesmente assim: vá até uma livraria específica, uma livraria jurídica, separe uns 4 ou 5 livros acerca de determinado tema e ali você dê uma lida no mesmo tema de cada livro, só uma ou 2 páginas. Aquele que você mais se familiarizar, você vai lá e compra ele, porque o conhecimento é bem-vindo. E aí, num primeiro momento, você estudar por um livro que você se identifique, fica mais fácil. Eu, particularmente, gosto de indicar alguns livros, desde que você goste da leitura deles. Eu gosto de indicar um livro que tenha não somente o conteúdo da terceirização, mas outros temas que podem estar atrelados a ela. Por isso que eu gosto de indicar alguns manuais. Manual de Direito do Trabalho, ou curso de Direito do Trabalho. Hoje eu trouxe um livro para poder mostrar como indicação, um livro que eu particularmente gosto de ler. Se você gostar, vai fundo. É um livro da editora LTR, um livro bem conceituado no mercado, e eu acho ele de extrema importância, esse livro do Maurício Godinho Delgado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. É um livro com uma leitura aparentemente densa, mas é um livro bem completo mesmo. Ele estando devidamente atualizado, eu tenho uma edição mais atualizada, tenho a última edição dele, é um livro bem interessante. Então vale a pena, porque aqui não tem só o conteúdo de direito, não tem só o conteúdo de terceirização, tá ok? Vamos lá, vamos continuar. A gente vai falar aqui acerca da terceirização, principalmente na vertente das ações judiciais. Quem que deve figurar no polo passivo desta reclamação trabalhista? Se eu devo incluir os responsáveis somente na fase de conhecimento ou se eu posso incluí-los na fase de execução. Essa é a grande diferenciação que nós temos que fazer aqui. Você já sabe que pode existir uma responsabilidade numa terceirização, uma responsabilidade subsidiária. Nós temos 2 fases praticamente no processo trabalhista, que é a fase de conhecimento, depois vem a fase de cumprimento de sentença, também denominada tecnicamente no direito processual do trabalho de fase de execução. E se eu posso incluir somente na fase de execução, ou se essa responsabilidade ela ocorre automaticamente, independentemente do requerimento, independentemente de pedido de condenação. Então isso aí a gente precisa estabelecer, trilhar, para poder começar a comentar um pouquinho. Vamos tentar trazer 2 exemplos, ou um exemplo específico, para a gente poder clarear a ideia. Imagina só que a empresa A, tomadora de serviço, vai se aproveitar da mão de obra de determinados trabalhadores, e resolve então contratar uma empresa prestadora de serviço, a empresa B. Essa empresa B tem como objetivo principal fornecer mão de obra no mercado e mão de obra terceirizada para esses tomadores de serviço. Um serviço muito especial, muito peculiar, um serviço especializado que vem atender às demandas e às necessidades dos tomadores. Pois bem, A contrata B. Feito esse contrato, então começa-se a prestação de serviço, o fornecimento da mão de obra dos trabalhadores empregados desta empresa B junto à empresa A. Então o empregado de B, que é a prestadora de serviço, empregados terceirizados vão prestar serviços lá junto à empresa A, a tomadora de serviço. Depois que eles prestaram serviço, se por um caso, se por algum motivo, algum caso específico, tiver alguma reivindicação, alguma reclamação, via reclamação trabalhista, via judicial, esse trabalhador vai poder fazer. O grande detalhe que nós vemos é, será que ele vai poder fazer esta reclamação trabalhista diretamente na justiça ou ele pode se valer da comissão de conciliação prévia? Existe uma comissão de conciliação prévia normalmente instituída no âmbito empresarial, grupos de empresas, no âmbito sindical ou intersindical, que também contempla a possibilidade dos trabalhadores buscarem ali uma tentativa de conciliação antes de levarem o problema para a Justiça do Trabalho. Então, é possível levar uma demanda perante a Comissão de Conciliação Prévia? Sim. E a comissão tem uma finalidade única,
tentar a composição das partes. Quais são as partes específicas aqui? O empregador e o empregado. É plenamente possível, não é obrigatório você submeter a sua demanda. Em recente decisão, o Supremo também estabeleceu que aquele acordo celebrado perante a Comissão de Conciliação Prévia só dá quitação àquilo que está devidamente especificado na reclamação trabalhista no objeto do acordo. Então, a gente já não tem mais uma quitação ampla e irrestrita, como estava previsto na letra da lei a partir do artigo 625-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, nós temos essa mitigação de quitação, mas isso não impede que você vá até a Comissão de Conciliação Prévia e lá venha elencar tudo aquilo que você está pretendendo e ali dê quitação ao seu extinto contrato de trabalho. É perfeitamente possível, mas o detalhe é, eu não quero ajuizar uma ação perante a Comissão de Conciliação Prévia. Eu quero ajuizar uma ação perante a Justiça do Trabalho. E quando eu for ajuizar a minha ação perante a Justiça do Trabalho, quais os cuidados que eu tenho que ter na hora de incluir no polo passivo, na qualidade de reclamado, na qualidade de réu, quais são as pessoas que eu tenho que elencar ali? Se eu tenho que elencar logo na fase de conhecimento. E para isso, eu te explico o que seria uma fase de conhecimento. Eu costumo estabelecer dentro do processo do trabalho duas fases. Uma fase de conhecimento que vai desde o momento em que você propõe a sua demanda perante o Poder Judiciário para que ele tenha conhecimento daquilo que você está pretendendo. E essa fase de conhecimento começa com a provocação junto ao Judiciário, com a propositura dessa ação. E essa fase de conhecimento termina, ela pode ter um prolongamento, mas ela vai terminar quando aquela decisão se tornar definitiva. Quando a gente tiver aquilo que nós denominamos de coisa julgada material, quando o conteúdo da decisão não puder mais ser modificado, quando transitar em julgado, ok? Transitou em julgado, em tese a gente tem o litígio estabilizado e nós já vamos saber exatamente quais são as verbas efetivamente devidas, tudo bem? Essa fase de conhecimento, normalmente, ela se inicia na vara do trabalho. Então, eu protocolo a minha reclamação trabalhista, o tribunal vai distribuir uma distribuição aleatória e automática para qualquer uma das varas existentes naquele fórum trabalhista. Tudo bem? Distribuiu, suponhamos, para a terceira vara do trabalho daquela região. A terceira vara do trabalho vai pegar o processo, vai encaminhar uma notificação para a parte contrária e aí vão ser realizados os procedimentos de audiência. A audiência de conciliação inicial, depois uma audiência de instrução, onde se produz as provas, e por último, uma audiência de julgamento, onde o juiz entrega a tutela jurisdicional do Estado, ou seja, o juiz soluciona o impasse dizendo o direito ao caso concreto. E aí ele vai dizer se você tem ou se você não tem o direito àquilo que você estava pretendendo. Pois bem, quando o juiz entrega a prestação jurisdicional por meio de uma sentença, por meio dessa decisão, não há um encerramento ainda dessa fase de conhecimento, porque essa fase de conhecimento pode ter um prolongamento. Afinal de contas, a Constituição Federal estabelece a possibilidade das partes poderem recorrer. É o duplo grau de jurisdição. Ou seja, eu posso simplesmente interpor um recurso daquela decisão porque eu tenho um interesse recursal, porque eu tenho interesse em recorrer, tendo em vista que eu perdi um determinado ponto, um determinado pedido. A outra parte também que perdeu, ela também pode interpor um recurso. Então, quem perdeu, quem foi sucumbente, pode interpor um recurso e vai haver um prolongamento desta prestação jurisdicional, um prolongamento dessa fase de conhecimento. E essa fase de conhecimento vai terminar quando não comportar mais nenhum recurso e quando o processo, então, se estabilizar em relação àquela decisão, em relação àquela matéria que foi decidida. A gente diz que houve o trânsito em julgado, e aí essa é a fase de conhecimento. A fase de conhecimento não tem início, não tem meio nem fim em relação a tempo, em relação a prazo. Pode ser que um processo comece hoje e termine só daqui a 1 ano, pode ser que um processo termine daqui a 6 meses, pode ser que um processo termine na primeira audiência, que é a audiência de conciliação, porque é possível as partes virem a realizar uma conciliação, uma composição e solucionar todo o impasse. Tudo bem? Mas também pode ser que demore em torno de 5, 10 anos, porque o processo, com esse prolongamento da fase de conhecimento, ele saiu da vara do trabalho, que é a primeira instância normal,
depois ele foi para o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, que é nossa segunda instância. Depois do TRT ele foi para a nossa terceira instância, a nossa Corte Suprema Trabalhista, Tribunal Superior do Trabalho. E pode ser ainda que este processo saia de lá e tenha uma repercussão geral e vá até o Supremo Tribunal Federal. E aí, como o Supremo tem poucos ministros e muita demanda, pode ser que o seu processo demore um pouco mais. Essa seria, em tese, a nossa fase de conhecimento. Depois que sacramentou aquilo que você efetivamente ganhou, depois que estabilizou a decisão, nós precisamos agora cumprir esta decisão. Como é que vai ser a questão do cumprimento da decisão? O cumprimento da decisão vem para a nossa segunda fase. E a nossa segunda fase aqui, que nós vamos denominar de fase de cumprimento de sentença, ou tecnicamente chamada de execução ainda no processo do trabalho, nós vamos agora cobrar os valores. Só que quando eu for cobrar os valores, eu tenho que ficar vinculado, limitado a distrito, àquilo que ficou decidido, aquilo que se estabilizou, aquilo que fez coisa julgada. Tudo bem? Veja, é nesta coisa julgada que eu vou saber os limites da responsabilidade daquele tomador de serviço que se aproveitou da mão de obra terceirizada daqueles trabalhadores. Se por um acaso na coisa julgada não houver a inclusão do tomador de serviço como responsável subsidiário, será que eu vou poder incluí-lo na fase de execução agora, sem garantir a ele ampla defesa e contraditório, sem ele ter feito parte de toda a fase de conhecimento para poder discutir se ele efetivamente deveria ter responsabilidade? Será que eu deveria incluí-lo na fase de execução, quando não se tratar da administração pública, tendo em vista que a responsabilidade subsidiária da iniciativa privada, das empresas privadas, será que eu posso incluí-las só porque a responsabilidade é automática, só nessa fase de execução, ou eu preciso trazê-la desde a fase de conhecimento? É justamente nesse ponto que a gente precisa, então, definir. Senhores, responsabilidade subsidiária é uma responsabilidade subsequente àquele que tem uma responsabilidade principal. Então, se existe um trabalhador que é empregado de uma empresa, prestadora de serviços terceirizados, é óbvio que esse trabalhador, é óbvio que esse empregado, quando quiser demandar perante a justiça, vai demandar e vai incluir, em primeiro lugar, como reclamado, o seu empregador direto, o seu empregador imediato. Justamente esta empresa prestadora de serviço, que no nosso exemplo é a empresa B. Então ele vai colocar o nome dele, vai colocar que é uma reclamação trabalhista e vai dizer que o primeiro reclamado, o primeiro réu do processo, é justamente a empresa B. Pois bem, além da empresa B, aonde se pretende a condenação ao pagamento de todas as verbas trabalhistas pretendidas, eu também tenho que incluir a empresa A, que é o tomador de serviço, que é quem se aproveitou da minha mão de obra durante determinado período. Só que em relação à empresa A, eu não estou pretendendo a condenação direta dela. A condenação direta eu peço contra o meu empregador direto, ou contra o meu ex-empregador direto, se eu já tivesse sido dispensado. Contra a empresa tomadora de serviço que se aproveitou da mão de obra, eu não peço a condenação dela ao pagamento direto, mas tão somente a condenação e reconhecimento de uma responsabilidade subsidiária. Eu quero que o juiz reconheça, declare e condene esta empresa A, tomadora de serviços, como sendo responsável subsidiário, um responsável secundário, caso a minha empresa principal não efetue o pagamento daquelas verbas que eu consegui ganhar. É importante esclarecer que essa responsabilidade subsidiária ela deve vir obrigatoriamente desde o início do processo. Se não houver inclusão, se não houver o pedido desde o início do processo do responsável subsidiário, depois não há que se falar em condenação do mesmo, depois não há que se falar em inclusão do mesmo, porque a responsabilidade subsidiária exige a presença do responsável desde o início do processo. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Trabalhador vai ajuizar reclamação trabalhista contra o seu empregador ou ex-empregador. Quando ele for ajuizar, ele vai pedir a condenação do empregador ou ex-empregador
diretamente ao pagamento de determinadas verbas trabalhistas. Essa é a responsabilidade direta. Além disso, ele também deve incluir obrigatoriamente aquele que ele entende que é o responsável subsidiário que se aproveitou da mão de obra. No caso, o tomador de serviços. O tomador de serviço, ele não pede a condenação direta. Ele simplesmente pede a condenação, reconhecimento e declaração da responsabilidade subsidiária caso o seu empregador direto não efetue o pagamento das verbas trabalhistas. Tudo bem até aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso primeiro teste para ver se a gente consegue resolver algum teste de conhecimento, alguma questão. Em relação às ações judiciais trabalhistas, assinale o item correto. Letra A. Na terceirização de mão de obra, o trabalhador que pretender reivindicar algum direito deve ajuizar a ação somente contra o tomador de serviços. Senhores, somente contra o tomador ou contra o tomador e também contra o empregador direto. Isso a gente acabou de mencionar. Vamos lá, letra B. Na terceirização de mão de obra, o trabalhador que pretender reivindicar algum direito deve ajuizar a ação somente contra o empregador direto e a responsabilidade do tomador de serviços será reconhecida na sentença como decorrência lógica. Será que o juiz já condena automaticamente, ainda que não tenha uma pretensão relacionada a esse ponto? Vamos lá para a letra C. Somente pela via administrativa é que o tomador de serviços pode ser responsabilizado subsidiariamente quando decorrer de verbas trabalhistas não pagas pela empresa interposta na terceirização. O que ele está perguntando aqui? Será que a responsabilidade do tomador ela só vai ser reconhecida administrativamente ou pode ser reconhecida judicialmente? É óbvio que ninguém que é responsável subsidiário vai querer reconhecer essa responsabilidade na via administrativa. É óbvio que normalmente ele vai requerer uma decisão judicial condenando ele para dizer se ele tem ou se ele não tem responsabilidade. É o direito à ampla defesa e contraditório. Mas vamos lá. Letra C, letra D. A responsabilidade pelo pagamento de rubricas trabalhistas não pagas ao trabalhador na terceirização desafia a propositura da ação judicial trabalhista contra o empregador direto e contra o tomador de serviços, este na qualidade de responsável subsidiário. Certinho o item, dá uma olhada. Essa responsabilidade pelo não pagamento das verbas trabalhistas vai desafiar, sim, a propositura de uma ação trabalhista. Aquele que entender que tem um direito lesado, violado, pode buscar o Poder Judiciário. É livre o acesso ao Poder Judiciário. Claro que ninguém vai se aventurar hoje mais no Poder Judiciário, pleiteando aquilo que não tem direito ou pleiteando aquilo que foi pago, ou então simplesmente apresentando pedidos praticamente juridicamente impossíveis de serem alcançados. Mas se o seu direito foi violado, se o seu empregador não quer efetuar o pagamento das verbas que você entende como sendo devidas, e você entende que é um direito que pode ser reivindicado, você pode tanto ir à comissão de conciliação prévia, aonde o seu empregador não tem obrigatoriedade de ir, aonde ali é só uma tentativa de conciliação, como também pode se valer daqueles métodos de composição, que aqui no caso seria a heterocomposição, métodos de solução de conflitos. Quando eu falo de heterocomposição, estou dizendo que vai ter um terceiro que vai solucionar o conflito pelas partes. E esse terceiro é o Estado juiz. Então você pode ajuizar uma ação trabalhista para poder reivindicar os seus direitos? Pode. Vai ajuizar essa ação contra quem? A gente acabou de falar. Contra o seu empregador direto, reivindicando a condenação ao pagamento das verbas que você entende que são devidas. E pleiteando também uma responsabilidade subsidiária daquele tomador de serviço que se aproveitou da mão de obra. É necessário, é imprescindível a inclusão dos dois, do empregador direto que contratou e daquele que você entende que é responsável subsidiário, devem ser incluídos, volto a repetir, no polo passivo da ação,
desde a fase de conhecimento. Tudo bem até aqui? Pois bem, vamos adiante. Ainda existe uma outra situação em que a administração pública pode figurar também no polo passivo da ação. Só que não basta só a inclusão da administração pública no polo passivo da ação. Nós precisamos, quando a administração pública está incluída como responsável subsidiário, precisamos demonstrar os fatos constitutivos do direito. Ou seja, eu preciso comprovar aquilo que eu estou alegando. E como é um requisito para a inclusão da administração, e não só a inclusão, mas principalmente para a responsabilização subsidiária da administração pública, a demonstração da conduta culposa, então é necessário que se tenha uma instrução probatória mais aprofundada, mais minuciosa. Durante a produção de provas, nós não provavelmente ficaremos vinculados, atrelados somente e especificamente aos documentos. Pode ser que eu tenha outros elementos de prova a fim de demonstrar que a administração pública não se cercou de todos os cuidados. Vou te dar um exemplo. Eu ajuizei recentemente uma ação contra uma empresa para os trabalhadores. 3 empregados, 3 ações distintas. Para cada um foi praticamente a mesma ação, porque o tempo de serviço era o mesmo. Eles prestavam serviço num órgão público federal e eram serviços terceirizados. O que nós fizemos? Nós ajuizamos uma ação contra o empregador direto reivindicando as verbas trabalhistas e nós chamamos a União no polo passivo da ação. A União Federal, que é quem é a detentora da personalidade jurídica, é o ente que tem responsabilidade pelos órgãos públicos quando se tratar de ações judiciais. Tudo bem? Então chamei a União, ente integrante da administração pública direta, com personalidade de direito público. Ok? Pois bem, a União veio no processo, só que eu precisava comprovar os fatos constitutivos do direito, ou seja, comprovar a conduta culposa da administração pública em não fiscalizar aquele procedimento licitatório. O que tinha acontecido lá? Já tinha 9 meses em que a empresa tinha perdido o contrato de licitação com o órgão e o órgão simplesmente assumiu a responsabilidade por efetuar o pagamento direto a esses trabalhadores, achando que estava se cercando de todos os cuidados necessários. Então veja, mesmo a empresa não pagando direitos trabalhistas, o que aconteceu por 4 meses, o órgão resolveu efetuar o pagamento direto àquela empresa, direto àqueles trabalhadores, perdão. E aí começou a efetuar o pagamento direto aos terceirizados, como se o órgão fosse o verdadeiro e legítimo empregador. Justamente para que a empresa não ficasse com o dinheiro, não repassasse para os trabalhadores, ou seja, botasse o dinheiro no bolso e fosse embora. Pois bem, isso perdurou sem a empresa por 9 meses. A administração pública não apresentou nenhuma notificação a essa empresa, não tomou nenhuma providência e ali a empresa só deixou de atuar porque simplesmente teve o fim do contrato e a administração pública não renovou esse contrato. Mas também não instaurou um novo processo licitatório. E também não fiscalizou os 4 meses, últimos meses que a empresa estava lá, para verificar se os depósitos estavam sendo feitos, depósito de FGTS, mas liberou 2 faturas em prol da empresa. Resumindo, eu só tinha essa comprovação ali naquele caso específico pela prova testemunhal. E eu levei justamente uma pessoa que era o gestor do contrato, um servidor público, para ser testemunha. Na verdade, eu não levei, eu arrolei ele como sendo testemunha. O que o juiz analisou? O juiz analisou toda a situação. É óbvio que a advocacia do Estado se manifestou dizendo, olha, o Estado adotou todas as providências necessárias, a União tomou todas as providências, inclusive está efetuando o pagamento direto aos trabalhadores para que eles não sofram nenhum prejuízo, para que a empresa não venha pegar o dinheiro deles e desaparecer. Aí eu, certo, mas quanto tempo tem que a União faz isso? 9 meses. A União não tomou nenhuma providência no sentido de fiscalizar essa empresa? Nos últimos 4 meses não teve nenhum tipo de fiscalização. E nos últimos 9 meses a empresa já não estava mais. A União adotou alguma providência, eu perguntei isso, no sentido de contratar uma nova empresa, de notificar a empresa antiga,
de verificar se os depósitos do FGTS, das contribuições previdenciárias estavam sendo feitas. E aí, o representante diz que não. Resumindo, o juiz diz que a União tentou de todas as formas se cercar dos cuidados, mas deixou de cumprir os processos, os procedimentos licitatórios previstos em lei e até mesmo em norma interna, em relação à fiscalização, em relação à advertência, em relação ao rompimento do contrato com a própria empresa em período anterior. Resultado, ficou comprovado a conduta culposa da União em não adotar as providências necessárias previstas em lei para poder fiscalizar aquela empresa e principalmente se estavam havendo o pagamento dos haveres trabalhistas dos trabalhadores. Resultado disso, isso é culpa em eligendo, isso é culpa em vigilando, responsabilidade subsidiária declarada em sentença. É óbvio que a União, por bem da sua advocacia, não vai aceitar isso, vai querer recorrer, até mesmo que é uma regra. A União recorra até a última instância para poder dizer se tem ou se não tem responsabilidade. Tudo bem até aqui? Pois bem, a União então resolveu recorrer e o Tribunal Regional do Trabalho disse que a União foi negligente ao ponto de não adotar as providências necessárias. E como ela deixou de cumprir a letra da lei, então, em tese, ela teria a responsabilidade sim, manteve até chegar no Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho também manteve a decisão. Eu estou trazendo esse exemplo só para você verificar que desde o início do processo eu já trouxe o responsável subsidiário no polo passivo da ação respondendo junto com o devedor direto, junto com o empregador que contratou o trabalhador. Você não pode simplesmente incluí-lo na fase de execução, porque é imprescindível que no título executivo judicial, ou seja, na sentença, conste que a União foi condenada subsidiariamente, que o responsável subsidiário se apresentou no processo e está condenado subsidiariamente. Tudo bem? Tem gente que vai dizer assim, mas não seria mais fácil eu ajuizar uma ação somente contra o empregador direto? Depois que terminasse a fase de conhecimento com o trânsito em julgado e o trabalhador já soubesse aquilo que ele efetivamente ganhou, não seria mais fácil incluir a União ou o responsável subsidiário somente na fase de execução? Afinal de contas, essa responsabilidade subsidiária deveria ser considerada como sendo automática? Senhores, ela é automática quando se ajuiza a ação contra os dois, devedor principal, mas responsável subsidiário. Aí não tem muito para onde fugir a exceção da administração pública, que é necessário comprovar a conduta culposa, mas as outras empresas não se faz necessário comprovar a conduta culposa. Basta ela ter se aproveitado da mão de obra. Não tem como incluir na fase de execução, porque eu tenho que garantir ampla defesa, contraditório, e no título, no documento, na sentença, deve obrigatoriamente constar quem efetivamente são os devedores. Fora isso, se por um acaso a responsabilidade fosse solidária, ou seja, as empresas, todo mundo estaria no mesmo plano, aí nesse caso eu poderia incluir somente na fase de execução, porque na solidariedade, o que é bom para um é bom para o outro, o que é ruim para um é ruim para o outro. Na solidariedade, o Tribunal Superior do Trabalho já firmou o entendimento e esse entendimento é uniformizado, no sentido de dizer que quando existe responsabilidade solidária, eu posso incluir na fase de execução, independentemente das empresas terem feito parte da fase de conhecimento, independentemente de constar no título executivo judicial a sua participação e a sua responsabilidade. Afinal de contas, está todo mundo no mesmo plano. Eu tenho muita responsabilidade solidária quando decorre de letra de lei ou quando decorre de previsão contratual. E normalmente a gente encontra essa responsabilidade solidária no Instituto do Grupo Econômico. Grupo econômico é uma situação, terceirização de mão de obra é outra situação. São dois institutos distintos. Então, o que a gente precisa focar? Que a responsabilidade subsidiária, ela pode existir para as empresas privadas de uma forma geral, como só a inclusão dessas empresas no polo passivo da ação já atrai a responsabilidade, e quando se tratar da administração pública, eu vou ainda precisar comprovar a conduta culposa para poder trazer numa sentença esta responsabilização subsidiária. Além disso, ainda pode ser alegado, por conta do tomador de serviço, o benefício de ordem. O benefício de ordem na cobrança dos valores. Então, como é que funciona a cobrança? Foi reconhecida na fase de conhecimento
toda a responsabilidade direta do empregador direto e a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Nessa circunstância específica, quando é reconhecido, na fase de cobrança, eu vou cobrar primeiro do meu devedor direto, que é o meu ex-empregador ou meu empregador. Só se ele não tiver condições de pagar depois de esgotadas todas as possibilidades de recebimento e mesmo assim restar frustrado, é que eu vou atrás do meu devedor subsidiário para que ele não venha a alegar, caso eu não siga essa ordem, o benefício de ordem. E o benefício de ordem é dizer, eu, tomador de serviço, só posso ser cobrado, apesar de eu já ser responsabilizado, depois que esgotar as possibilidades de cobrança e recebimento do devedor principal. Então fica basicamente nesses termos. É como se fosse uma escada. Primeiro eu cobro do meu devedor principal, que é o meu empregador direto, só se ele não efetuar o pagamento depois de esgotadas todas as possibilidades de recebimento dele, é que eu vou atrás do meu devedor subsidiário já reconhecido em decisão transitada em julgado. Antes disso, se eu simplesmente pular essa ordem, é claro que o tomador de serviço, o responsável subsidiário, não vai aceitar e vai pedir para que o credor cobre primeiro do devedor principal, alegando o benefício de ordem. Eu quero que seja cobrado os valores nos termos da lei e obedecendo a ordem de cobrança. Um é excludente do outro. Eu só vou atrás do tomador de serviço se simplesmente o meu devedor direto não tiver condições de efetuar o pagamento. Tudo bem até aqui? Vamos fazer um teste de conhecimento? Vamos lá. No que se refere às verbas trabalhistas devidas ao empregado na terceirização, responda a alternativa correta. Letra A. Se limita a verbas trabalhistas propriamente ditas, salários, 13º, férias e FGTS. Fica limitado a só isso? Ou pode ser aqui, por exemplo, uma multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias, multa por descumprimento da convenção coletiva, indenização por danos morais? Será que eu fico restrito nessa responsabilidade subsidiária somente a verbas tradicionais de um vínculo empregatício? Ou posso ultrapassar isso aí? Já a gente responde. Letra B. É passível de ser cobrada indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de ato ilícito praticado pelo empregador e o tomador de serviço ser também o responsável subsidiário, ainda que não tenha praticado qualquer conduta relacionada ao fato? O que ele está te perguntando? Será que se um trabalhador for ultrajado no seu emprego, quer moralmente, quer materialmente, o tomador de serviço que não participou de nada disso, mas se aproveitou da mão de obra, pode ter responsabilidade? Ou essa responsabilidade vai ficar limitada igual na alternativa A, a verbas trabalhistas propriamente ditas? Já a gente responde. Letra C. Não é passível de cobrança de multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias quando o trabalho não é executado na sede do empregador. Faz diferença para a cobrança dessas verbas rescisórias e da multa? Está o trabalhador prestando serviço na sede do empregador? Então é ou não é passível? Já eu te respondo. E a última alternativa é a letra D. Tanto a multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias, quanto as incidentes sobre as verbas incontroversas são excluídas quando há responsabilidade subsidiária do tomador. Ou seja, determinadas verbas serão excluídas? Te explico, vamos no passo a passo. Vamos lá para a questão. Letra A. Se limita às verbas trabalhistas propriamente ditas, vai ficar limitada essa responsabilidade subsidiária? Não. A responsabilidade subsidiária não se limita às verbas trabalhistas. O que pode existir acerca de limitação em relação à responsabilidade subsidiária é justamente em relação ao tempo em que o tomador de serviços se aproveitou da mão de obra desse trabalhador. Então, se esse empregado foi empregado da empresa de terceirização por 5 anos, mas o tomador de serviço só se aproveitou da mão de obra deste trabalhador por 2, as verbas trabalhistas daqueles 2 anos que não foram pagas
Caso esse tomador de serviço seja demandado também na Justiça do Trabalho, vai ficar limitada somente a esses 2 anos. Tudo bem? E quais são os limites dessas verbas? Não tem limite de verba, tem limite temporal. Então pode ser férias, 13º, FGTS, multa de 40%, verbas rescisórias, pode ser indenização por dano moral, por dano patrimonial. Tudo bem? Inclusive multa por descumprimento da convenção coletiva. Isso pode existir e isso atrai a responsabilidade do tomador de serviço pelo tempo que ele se aproveitou da mão de obra. Portanto, a alternativa A está falsa. Vou para a alternativa B. É passível de ser cobrada indenização por danos morais e patrimoniais decorrente de ato ilícito praticado pelo empregador e o tomador de serviço ser também o responsável subsidiário, ainda que não tenha praticado qualquer conduta relacionada ao fato? Será que é possível? Imagina só que dentro de uma terceirização, os trabalhadores que vão prestar serviços ao tomador são assediados moralmente, diariamente, pelo próprio empregador direto, ou seja, pela empresa que presta o serviço. O tomador de serviço não está nem sabendo nada a respeito disso. Mas mesmo assim, será que ele pode ser responsabilizado? Pode, porque a gente não fica limitado ou atrelado a tão somente as verbas trabalhistas de estilo, as verbas trabalhistas tradicionais. Dano moral, dano patrimonial também. Aí você vai perguntar assim, tá, mas qual dano patrimonial? Vou te dar um exemplo. Imagina só que uma trabalhadora começou a prestar serviço na empresa terceirizada, mas diretamente para um tomador. Na primeira semana de serviço, ela fica grávida. E a empresa prestadora de serviço descobre a gravidez dela e, em vez de manter ela no emprego garantindo a estabilidade, que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, resolve então dispensá-la sem justa causa. Veja, essa trabalhadora ficou somente 5 dias prestando serviço para o mesmo tomador e vinculada ao mesmo empregador. Nessa circunstância, ela vai poder ajuizar uma ação trabalhista contra o empregador direto, que é a empresa prestadora de serviços terceirizados, ainda vai pleitear a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Mas quais são os direitos dela? Saldo do salário, férias proporcionais, 13º proporcional, FGTS e assim vai indo. Só que o detalhe é que ela ainda tem direito à reintegração no emprego. E da data em que ela foi dispensada até ela ser reintegrada, ela tem direito de receber uma indenização pelos salários que não foram pagos. E se por um acaso a decisão judicial ultrapassar o período da estabilidade que seria dela, ela já não pode nem mais ser reintegrada. Ela só vai ter uma indenização substitutiva. Resultado disso, o próprio tomador de serviço vai arcar com as consequências praticadas e pelas condutas equivocadas do prestador de serviço. O prestador vai ser condenado, tomador de serviço subsidiariamente. Não fica vinculado somente àquelas verbas tradicionais de uma relação de emprego. Tudo bem? Então vamos lá para a letra C. Não é passível de cobrança de multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias quando o trabalho não é executado na sede do empregador. Senhores, independentemente aonde o trabalhador prestar serviço, se ele for dispensado, o empregador tem um prazo de 10 dias para pagar as verbas rescisórias. Isso está lá no artigo 477 da CLT. Se o empregador não efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias, e são 10 dias corridos, o empregador, além de pagar as verbas rescisórias devidas, ainda vai ser obrigado a pagar uma multa equivalente a uma remuneração do empregado pelo atraso no pagamento dessas verbas rescisórias. Então, pouco importa aonde é que o trabalhador prestou o serviço. Se o contrato dele foi rompido, é obrigação do empregador efetuar o pagamento das verbas rescisórias no prazo de até 10 dias corridos, sob pena de multa equivalente a uma remuneração do empregado. Tudo bem? O item fica falso, porque é passível de cobrança de multa, sim. E a letra D, tanto a multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias, quanto as incidentes sobre as verbas incontroversas, são excluídas quando há responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Veja bem,
A multa pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias pode existir se o empregador não efetuar o pagamento no prazo de até 10 dias. E ainda existe uma outra multa prevista no artigo 467 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelece o seguinte: todas as verbas incontroversas, aquelas que não têm discussão, como por exemplo, trabalhei até o dia 14 desse mês. Se eu trabalhei até o dia 14 e fui dispensado, eu tenho direito de receber 14 dias proporcionais, que é o saldo de salário. Isso é incontroverso. Ou o meu empregador pagou, ou ele não pagou. Se ele não pagou, é incontroverso que eu tenho direito a 14 dias. Se o meu empregador não pagar as verbas incontroversas até a primeira audiência, além dele ser condenado ao pagamento dessas verbas incontroversas, ainda vai incidir uma multa equivalente a 50% sobre o valor de cada verba incontroversa. Então, suponhamos, os 14 dias vão dar R$1.000. Meu empregador não pagou, é uma verba incontroversa. Além dele ser condenado futuramente na justiça, pelos 14 dias, que vai dar os R$1.000, ele ainda vai sofrer a incidência de uma multa prevista no 467 da CLT, equivalente a 50% dos R$1.000. Então, ele vai ter que pagar R$1.500, R$1.000 do saldo de salário mais R$500 de multa. O que ele está perguntando aqui na questão é: a multa por atraso no pagamento das verbas rescisórias e a multa pelo não pagamento das verbas incontroversas até o momento adequado são excluídas quando há que se falar em responsabilidade subsidiária? Essa era uma corrente que tentava desenvolver um raciocínio dizendo que o tomador de serviço responsável subsidiário não poderia ser responsável pelas multas do artigo 477 e 467, porque ele não tinha como ter controle acerca dos pagamentos realizados, que essa multa deveria ser personalíssima, específica e própria somente do empregador que contratou, ou seja, da empresa prestadora de serviços terceirizados. Senhores, isso não prevalece. O que prevalece e sempre prevaleceu, apesar da insistência das empresas responsáveis subsidiárias, é que, independentemente da natureza da verba, se foi decorrente da relação empregatícia, há que se falar em responsabilidade subsidiária. Portanto, o item está incorreto. Vamos para a alternativa correta. Olha lá a letra B. É passível, sim, de ser cobrada indenização por danos morais e patrimoniais decorrente de ato ilícito praticado pelo empregador direto. E o tomador de serviço ser também o responsável subsidiário, ainda que não tenha praticado qualquer conduta relacionada ao fato. O que o tomador de serviço tem que fazer? Nós estamos abordando a todo momento fiscalização. Se não tiver fiscalização, ele está correndo esse tipo de risco aí. Tudo bem até aqui? Pois bem, existem determinadas situações, principalmente em órgãos públicos, onde os trabalhadores de determinada empresa terceirizada, quando aquela empresa perde o contrato de terceirização junto ao órgão, eles querem receber os haveres trabalhistas, mas a empresa muitas vezes não efetua o pagamento. E esses trabalhadores, quando vão ajuizar uma ação perante a justiça para poder cobrar do ex-empregador os seus haveres trabalhistas, eles não incluem o ente da administração pública atrelado àquele órgão para poder pleitear uma responsabilidade subsidiária. E o questionamento e a justificativa desses trabalhadores é muito simples. Eles alegam muitas vezes que eles têm medo de ajuizar uma ação contra o órgão e o órgão se voltar contra esses trabalhadores para quando tiver uma nova empresa que vai ganhar a nova licitação, eles não serem reaproveitados. Senhores, não existe isso. A administração pública não está preocupada com a pessoalidade, mas os trabalhadores ficam com receio. E aí não ajuiza a ação também contra o responsável subsidiário, contra a administração pública. E quando ele não ajuiza a ação, nesse ponto, nesse estágio, é bem provável que ele vá ganhar a ação contra o empregador direto, porém ele não vai receber. Porque normalmente o empregador direto, quando fecha as portas, quando ele perde o processo licitatório, quando ele perde, que já deu tempo, ele simplesmente, muitas vezes, desaparece do mercado. E aí todo o dinheiro que ele recebeu, ele coloca no bolso e não repassa para os trabalhadores. E se o trabalhador não buscar o responsável subsidiário, é bem provável que não vai receber. Tem gente que fala assim,
Mas se eu não incluir, na fase de execução eu vou poder incluir? Não, tem que incluir desde o início, isso aqui a gente sempre vem sustentando. Inclusão do responsável subsidiário no polo passivo da reclamação trabalhista, desde a fase de conhecimento, sob pena de não poder trazê-lo como sendo responsável no processo ao pagamento das verbas que o seu empregador direto não pagou. É importante? É, e a gente tem que fazer essa ressalva. Não há que se falar isso. Mas aí tem um outro detalhe. Muitas vezes, alguns órgãos públicos, nessa circunstância específica, ele simplesmente já chama essa nova empresa que vai vencer o processo licitatório, condicionando a contratação daqueles que já saíram, aqueles que foram demitidos da anterior empresa. Resultado disso aqui, o trabalhador não fica desprotegido. A administração pública não age normalmente com pessoalidade. Então, essa circunstância faz com que muita gente tenha esse receio. É um receio, do meu ponto de vista, bobo, mas que tem que ser levado em consideração em alguns momentos, em alguns fatos específicos. O fato da nova empresa não contratar todos os trabalhadores da empresa anterior que perdeu o processo licitatório, então que acabou a licitação, não significa dizer que é uma retaliação. Significa dizer que é muitas vezes um corte de gastos, significa dizer que muitas vezes ela já tinha o seu preço organizado e muitas vezes não há nem convenção coletiva, nem acordo coletivo, nem o próprio contrato que é celebrado com a administração pública, essa previsão legal de aproveitamento daqueles trabalhadores que estão saindo. Mas nem por isso você pode deixar de incluir a administração pública ou qualquer outra empresa no polo passivo da ação para responder subsidiariamente, sob pena de você ganhar o processo e não levar absolutamente nada, não alcançar dinheiro porque a empresa provavelmente já vai estar fechada, desaparecida ou falida. Tudo bem? Vamos fazer o último teste de conhecimento? Vamos para cá. A inclusão do responsável subsidiário, tomador de serviço, no polo passivo da demanda trabalhista, em que a prestação de serviço foi intermediada por empresa interposta, na terceirização, deve ocorrer, olha aí o que a gente acabou de mencionar, letra A, desde o início da ação de conhecimento, letra B, a qualquer momento do processo, letra C, na ação de execução, letra D, não pode haver a inclusão do tomador de serviço por expressa vedação legal. Senhoras, nós já vimos que não tem vedação legal a inclusão, muito pelo contrário. A regra prevista na letra da lei e na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de trazer esta responsabilidade como sendo subsidiária. Nós também excluímos a possibilidade de inclusão somente na fase de execução. Afinal de contas, o responsável subsidiário tem que estar desde o início do processo na fase de conhecimento, de modo a ser garantido a ele ampla defesa, contraditório e oportunidade de dizer se ele tem ou se ele não tem responsabilidade. Tudo bem? E ali, a última alternativa que ele tinha colocado aqui, a qualquer momento no processo. A qualquer não, porque o processo tem momentos oportunos, momentos adequados e o processo tem o seu rito próprio. Então, é desde a fase de conhecimento, essa é a nossa alternativa correta. Vamos só fazer a marcação dela aí. Aí, ó, desde o início da ação de conhecimento, deve ser incluída essa empresa interposta, essa empresa tomadora de serviço como sendo responsável subsidiário, salvo porque senão a gente não vai ter essa responsabilização ao final e não vai poder cobrar dela aquilo que se entende como sendo direito e direito que não foi pago por aquela empresa prestadora de serviço. Tudo bem até aqui? Pois bem, só para a gente elencar a respeito dessa responsabilidade, existe uma corrente doutrinária minoritária que diz que quando essa terceirização ela partia de ilicitude, principalmente quando era atividade fim do tomador de serviço, a responsabilidade deveria tender a não ser uma responsabilidade subsidiária, e sim uma responsabilidade solidária. E aí ele utilizava justamente aquilo que está previsto lá no artigo 186 do Código Civil e 927, atraindo a responsabilidade civil geral, dizendo que aquele que pratica um ato ilícito tem responsabilidade. E se ele praticou um ato ilícito descumprindo as regras do processo licitatório, ou então descumprindo as regras
de um critério de terceirização previsto em letra de lei, principalmente da terceirização da atividade fim antes da reforma trabalhista, antes da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 324, ele trazia essa responsabilidade como sendo solidária. Se é uma responsabilidade solidária nessa circunstância, ainda assim deve ser incluído desde a fase de conhecimento, porque na sentença é necessário o juiz analisar o mérito dessa circunstância para poder dizer se houve a ilicitude praticada na terceirização ou não. E se houve a ilicitude praticada na terceirização, o juiz reconhece em grau de sentença, diz se há responsabilidade e qual que é a natureza dessa responsabilidade, se ela é solidária. Essa corrente foi enfraquecendo e agora essa corrente em tese se perdeu por um motivo muito simples. Porque esta corrente, quando ela estabelecia, normalmente ela focava muito na atividade fim. E hoje é permitida a terceirização da atividade fim. Antes a gente não tinha terceirização de atividade fim, mas o Supremo declarou que é permitido a atividade principal, essa terceirização, e a Lei 6.019 de 74 sofreu uma inclusão decorrente da reforma trabalhista para dizer que é possível terceirizar a atividade principal e meio, atividade fim e atividade meio de cada empregador. Então hoje, como é que nós vamos lidar com a situação? Hoje eu não estou conseguindo visualizar e nem julgados recentes que possam tratar ou ao menos dar margens à cogitação de responsabilidade solidária na terceirização. Hoje nós vamos ficar naquela regra da responsabilidade subsidiária, principalmente em relação às empresas tomadoras de serviço e na administração pública quando ficar comprovada a conduta culposa na sua conduta, culpa em elegendo e culpa em vigilando nesse processo licitatório de fiscalização. Tudo bem até aqui? Pois bem, só para a gente fechar essa parte, eu quero falar um pouquinho acerca da ação regressiva. Como é que funciona essa questão da ação regressiva na terceirização? Suponhamos que o tomador de serviço cumpriu com todas as suas obrigações contratuais e realizou o pagamento de todas as verbas, realizou o pagamento de todos os valores que foram combinados com a empresa prestadora de serviço. Inclusive, realizou a fiscalização desta empresa prestadora de serviço em relação aos seus empregados. Então, houve a fiscalização, houve tudo certinho. Por que ele estava fazendo isso? Porque isso é o correto. E segundo, para tentar evitar ou minimizar efeitos judiciais de uma ação trabalhista na justiça. Então, é necessário fazer isso? É. Ele fiscalizou, ele pagou tudo certinho, estava tudo redondo. De repente, ele é surpreendido com uma reclamação trabalhista, onde um determinado trabalhador vem requerer, além de horas extras, intervalo que não foi concedido, vem também pleitear uma indenização por danos morais em decorrência de um assédio moral ou de um assédio sexual. Pois bem, ao final de tudo isso aí, o empregador direto foi condenado ao pagamento de R$200 mil a título de indenização por danos morais. Veja, nessa circunstância ainda existe a responsabilidade subsidiária de quem se aproveitou da mão de obra, no caso o tomador de serviço. E o tomador de serviço vai ter que despender desse dinheiro caso a empresa prestadora de serviço, o empregador direto, não efetue o pagamento desse valor de condenação. Pois bem, o trabalhador cobrou do verdadeiro devedor, do devedor principal. O devedor principal não tinha possibilidade de pagamento desse valor. Esgotou as possibilidades de recebimento, pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica, foi atrás dos sócios, não conseguiu encontrar nada e aí sim foi atrás do devedor subsidiário. E esse tinha o dinheiro. Ele efetuou o pagamento dos R$200 mil, só que ele pagou uma dívida que em tese não era dele, mas que a lei atraiu a responsabilidade subsidiária dele. Pois bem, como ele pagou aquilo que não estava previsto no contrato firmado com o prestador de serviço, por óbvio que ele vai poder ajuizar uma ação regressiva contra esta empresa prestadora de serviço para poder cobrar os R$200 mil que ele pagou, entre aspas, indevidamente, porque a lei atraiu a responsabilidade para ele.
O que eu quero te mostrar com isso? Que ainda que você, tomador de serviço, efetue o pagamento de determinadas rubricas que não estava dentro daquela sua previsão, tudo aquilo que você pagar a mais, que está previsto no contrato entre tomador de serviço e prestadora de serviço, pode ser objeto de ação regressiva. Você pode se voltar contra o verdadeiro devedor para que ele efetue o pagamento. Se vai ter resultado prático, se vai ter sucesso no recebimento é outra coisa, mas que é possível, é possível. Tudo bem? Nós estamos terminando, eu vou só fazer uma recapitulação rápida, um resuminho daquilo que a gente falou nessa quinta aula, que era justamente acerca da possibilidade de ajuizamento da ação trabalhista contra o verdadeiro devedor, o devedor imediato, e contra aquele que eu entendia que era o responsável subsidiário. É perfeitamente possível, nós temos amparo na súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, nós temos amparo também na Lei 6.019 de 1974, que foi alterada com a reforma trabalhista. Não somente o empregador direto vai ter responsabilidade direta, como vai haver uma responsabilidade subsidiária desde que, na ação judicial, desde a fase de conhecimento, haja a inclusão daquele que eu pretendo a responsabilidade imediata e daquele que eu pretendo a responsabilidade subsidiária. No caso da administração pública, ainda há um outro elemento a ser comprovado durante a instrução processual, que é justamente a comprovação da conduta culposa, porque se não houver essa comprovação, não há que se falar em responsabilidade da administração pública. Certinho? Nós passamos aí alguns dias, há cerca de 5 aulas falando sobre terceirização e desde já agradeço muito a compreensão, a participação e a paciência. Um grande abraço, sou o professor Estevão Gandhi, até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.